Here we go now. Been sitting all night long. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para o nosso 293º webinar da iProcesso, falando do mundo ágil colaborativo, cada vez mais conectados com a inteligência artificial, que hoje faz parte, eu não sei mais se faz parte da tecnologia, do ser humano, do processo. A IA hoje ela permeia e entra por todos os pilares, e a partir do momento que a gente entendeu essa dinâmica, a gente tem explorado cada vez mais esse tema para fazer sentido para todo mundo que está conectado no mundo corporativo. Afinal de contas, aqui a gente traz a teoria no webinar, mas também a experiência e a prática, porque as nossas ações no mercado corporativo colocam em prática tudo aquilo que a gente traz de teoria e de experiência, né? Então, sintam-se à vontade por questionarem ali no nosso chat para trazer uma ideia nova, um sentido novo, para que cada vez mais a gente some nesse canal aqui as boas e importantes experiências. Muitos dos nossos parceiros e clientes que assistem entendem a necessidade de ampliar essa visão, né? O webinar traz para a gente essa possibilidade do WIDE, né? Do Wide Long Learning, de a gente somar aqui os especialistas conectados cada vez mais com um tema. Bom, eu sou o Kleber Zumiotti, sou CEO da iProcesso, e eu agradeço a todas as pessoas que estão nesse movimento de utilização da inteligência artificial. Há 2 anos a gente entrou e embarcou e entendeu que a inteligência artificial veio para ficar. Semanalmente a gente estuda, a gente aprende, a gente aplica, e todas essas ações que nós colocamos no mundo corporativo, a gente compartilha aqui com vocês. Então, quero agradecer esse 293 webinar, mais de 180 especialistas, 480 horas e mais de 2.500 inscritos no nosso canal. E toda semana nós temos aqui a participação de alguns especialistas. Hoje, para complementar esse tema aqui, que já é o terceiro que a gente está falando, né, que o Workspace é mais do que apertar botão. Eu vou mostrar para vocês na prática o que foi desenvolvido, foi elaborado e foi agora já testado por nós sobre esse conceito ambiente de trabalho da IA. A Clarice, que nos trará aqui uma visão do pilar pessoas junto com o processo tecnologia, e a Raquel, que sempre aqui nos acompanha com um mapa, que vai ter esse desafio hoje de criar um mapa síntese, né, dessa evolução. Eu vou trazer vários pontos aqui da lógica, do processo, dos pilares, dos 5 pilares, mais o resultado, que é o 6º. Tem que conter tudo isso, né? Os 6 pilares, mais lógica, mais processo, mais nexialista e a IA, tá certo? Raquel, se apresente para todo mundo, vamos lá.
Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, sempre com um desafio diferente a cada semana, né? E para quem não me conhece, eu sou a Raquel Fumagatti, eu sou a head da spin-off da iProcesso, a iProcesso Arts, que busca juntar o lado esquerdo com o direito do cérebro, a razão e a emoção, e trazer um pouco de sentimento para toda essa racionalidade, todas essas técnicas que são apresentadas aqui semanalmente, para que a gente se conecte cada vez mais com todos esses assuntos, né, e internalize tudo isso para que cada vez mais faça sentido. Então, aqui o meu papel é esse, como eu digo, eu fico aqui psicografando tudo que sai de insight dessas conversas, e no final a gente termina com uma imagem sintetizada com todos os ícones, com todos os pontos chaves, né, que é a intenção, para a gente poder revisitar depois com facilidade e usar e realmente poder colocar as coisas na prática. Muito Então, bom. Muito bom. Psicografia digital, né? Transcomunicação mediúnica para aqueles que estudam, né, o espiritismo, né? Por que não? Então, são as comunicações e cada vez mais, quando a gente olha para o Maiá, a gente não sabe quem mais está conversando com a gente, tá bom? A gente já tá sendo educado para conversar com alguém que não é humano, né, Clarice? O que você me diz aí do Pilar Pessoa? Se apresenta para todo mundo. Olha, Obrigado pela tua participação, viu? isso é muito louco, né, gente? É tão louco que a gente está tendo tanta dificuldade de mostrar para as pessoas que o nosso valor não está mais em repetir tarefas, né, mas em criar coisas novas, né? A inteligência artificial, ela vem para isso. E quando a gente percebe isso, a gente tem a inteligência artificial como uma aliada, como um fator de desenvolvimento muito propício para a gente, para a nossa carreira, né? Para mim tem acontecido isso. Então, e eu quero levar isso para as pessoas sempre que eu puder, né? Ela não é aí, então, um problema para a gente, ela é uma solução para os tempos modernos. Eu sou Clarice Descari, trabalho com consultoria empresarial, em finanças e gestão de pessoas, faço parte do ecossistema Empodera aí com a pasta de pessoas e estamos aí para contribuir com vocês e contribuir com a gente também, né? Como o Kleber falou, a gente pensa, trabalha o negócio interno e depois a gente vai tentar replicar isso para as pessoas, para a gente impactar as pessoas, para que ninguém fique para trás. É isso que a gente quer. É isso aí. É isso aí. Muito bom, Clarice. Legal. Ó, para todo mundo entender, para quem está assistindo quinta-feira, às 17h30, né? Que agora vai ser 17h37, nós gravamos esse webinar ao vivo na quarta-feira, dia 5, às 10h30 da manhã, que é o horário que a gente está aqui agora, tá bom? Nós estamos em dois movimentos super importantes, né? Um deles que vai acontecer hoje, quarta-feira. Então, para aqueles que estão assistindo na quinta, aconteceu ontem, que é o evento de Customer Experience e Customer Success com a inteligência artificial. Esse é o 22º movimento que nós estamos fazendo de inteligência artificial nos negócios, com um especialista, com o Leandro, que está trazendo junto comigo no palco esse tema importante. Tem muita gente que não sabe o que é a jornada do cliente, experiência do cliente. Então, nós vamos trazer esse mix, como a IA apoia a gente na abertura dessa visão. Esse é o primeiro ponto. E segundo, como a gente usa a IA no acompanhamento, gestão dessa experiência com o cliente e sucesso do cliente, né? E também eu e a Clarice estaremos eu com 2 painéis, a Clarice com 1 painel. Você vai estar com 1, né, Clarice? Ou 2? 1 painel. No evento amanhã em São Paulo, do Emerson Tchutchorovsky, que fala sobre a inteligência emocional com a inteligência artificial. É o primeiro summit internacional que traz as duas inteligências numa pauta riquíssima, com mais de 50 especialistas conectados do Brasil e do mundo, por isso que é internacional. O Emerson Tchutchorovsky, que é um grande parceiro, ele participou conosco aqui em vários webinars. Ele é uma figura ímpar que tem um conhecimento estrondoso e também traz um relacionamento fenomenal, porque ele conseguiu reunir
as melhores competências do mercado, falando de temas da inteligência emocional, da inteligência artificial, e nós vamos colaborar, né? A Clarice vai estar com o pilar pessoas e eu vou estar com um pilar tecnologia e processo com a IA, né? Em cima desse tema, trazendo reflexões sobre esse tema que a gente está colocando aqui no webinar, que é o uso do Workspace como uma ferramenta de governança, que traz esse direcionamento de uso de uma forma efetiva, né? Muita gente fala como usa a IA, mas a gente agora que já está indo para uma terceiro nível de jornada, né, no mercado, e a gente já está no 4º nível de jornada da IA, eu vou mostrar aqui, a gente já está trazendo isso na prática como uma realidade para o mercado, e isso vai estar no Summit Internacional. Eu estou sem a imagem aqui, mas nas nossas redes sociais, porque está uma loucura, né? Uma semana de eventos para tudo quanto é lado. Eu e a Clarice vamos fazer um bate-volta hoje, porque na sexta-feira temos outro evento e no sábado temos o outro evento que é o MBA nosso de gestão corporativa, integrando pessoas, processos e tecnologia. Domingo eu não arrumei nada ainda, talvez eu vá fazer alguma descompressão, mas é assim, né? A gente descansa carregando pedra. Bom, quer comentar alguma coisa, Clarice, do evento lá do Summit, para que as pessoas possam participar? Mesmo gravado depois? Eu quero falar sobre a nossa responsabilidade, né, Kleber? Da gente ser genuíno a ponto de trazer num evento de tamanha grandiosidade aquilo que a gente está realmente vivendo, né? A gente, enquanto ecossistema, a gente pensa que produz, testa, e aí as nossas emoções vêm à tona com tudo isso, e a gente trabalha as nossas emoções, e é isso que a gente vai levar lá. E quanto sentido está fazendo tudo isso, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de grande disrupção, né? E quando a gente pensa na inovação, é fazer melhor alguma coisa. E se a gente está se sentindo bem com aquilo que a gente está fazendo, se as coisas estão em ordem, é sinal que a gente está inovando, né? A gente vem melhorando ao longo do tempo, isso é muito importante. E as evoluções são naturais, né? Quando você traz essa questão genuína, principalmente porque a gente estuda, coloca em prática, obtém resultado, às vezes erra, às vezes falha, mas corrige, melhora. Então nós estamos evoluindo nessa jornada. E é super importante as pessoas entenderem que, apesar de nós estarmos aqui em São José do Rio Preto, nós estamos conectados com o mundo. Então, quando nós somos convidados e estamos participando de um summit internacional, quando nós conectamos com profissionais do mundo e eles olham para o que nós estamos fazendo e veem valor, significa que não está aqui apenas. As pessoas que estão do nosso lado estão recebendo o melhor que o mundo, que o mercado corporativo tem. É super importante as pessoas entenderem isso, porque a gente é mais de fazer do que aparecer. A gente aparece pouco, mas a gente está começando de pouquinho em pouquinho a aparecer mais. Mas a gente é de realizar, de executar, de fazer, né? E as pessoas que estão na nossa jornada realmente têm a chance de trazer cenários novos e diferentes para o mercado deles e, com isso, né, protagonizar algo diferente, que é o momento agora, né? A janela são os próximos 6 meses do mundo corporativo. O próximo trimestre, o primeiro trimestre de 2026 vai ser decisivo dentro daquela parábola, né, da inovação. Aqueles que passaram, né, para o outro lado vão ter a chance de escalar. Aqueles que não romperam essa barreira, a previsão é que terão enormes dificuldades, se não conseguirão se manter e evoluírem no mercado já com o uso da inteligência artificial. Ou porque não sabem usar, ou porque usam de uma forma que gera mais problema do que solução, ou porque o custo vai ficar extremamente elevado e eles não vão conseguir colocar isso em prática, né? Então, é super importante deixar isso registrado, porque
realmente a gente está fazendo um trabalho disruptivo, inovador, e que faz sentido para o mercado e para o mundo, né? A frase deflagradora de hoje é essa aí, ó, seja nexialista. É um mantra que a gente traz e vai fazer muito sentido com o Workspace, porque de especialistas o mundo precisa cada vez mais. Cada vez mais você vai ter diversidade de solução, cada vez mais você vai ter diversidade tecnológica, cada vez mais você vai ter pessoas extremamente capazes e eficientes e eficazes para resolver um problema. E a hora que a gente olha esse problema para o mundo, a pessoa ganha escala. É isso que a gente acredita, né? Hoje, diferente de 20 anos, 15 anos atrás, aquele cara que sabia uma coisa, ele tinha enorme dificuldade de vender, de se expor, de fazer uma carteira que ele pudesse viver só disso. Então ele era aquele cara que era especialista, mas ele não conseguia manter a carteira de clientes dele, logo ele deixava muitas vezes essa especialidade para poder sobreviver no mercado. Agora não. Agora vocês vão ver que com o Workspace isso é possível, porque nós conseguimos tangibilizar. Hoje em dia, você que é um especialista, você pode ganhar escala para o mundo, não só com a IA, mas também com o teu trabalho digital, e com isso ampliar muito as suas conexões e as suas entregas. Logo, você precisa, como especialista, ter uma visão do todo. Essa visão de nexo, de sentido, de conexão. Saber como e onde você entra no mundo do outro especialista. Se você tiver essa visão, você começa a ampliar essa malha de conexão, essa rede neural de trabalho, de conexões, de uma forma exponencial. Agora, se você não é nexialista, se você só for um especialista, você vai esperar alguém te conectar para poder levar você para o mundo, né? E tá tudo bem, mas a gente está no mundo agora de uma visão além de especialista, né, do lifelong learning, do wide learning, para que você se conecta com outras áreas de uma forma mais estratégica. Então a frase deflagradora é essa. Clarice, quer comentar algo? Quero. Quanto que a gente estar inserido num ecossistema é importante para isso, né? O quanto que a ideia de life-wide learning fica clara para a gente quando a gente está inserido num ecossistema. Porque a partir do momento que a gente está no ecossistema, e isso aconteceu na reunião que a gente fez ontem com os nossos profissionais do ecossistema, e é sempre normal a gente ouvir alguém falar assim: nossa, como que isso conecta com a minha área? Gente, eu vejo... Então, a gente está trabalhando esse lado nexialista também dentro do ecossistema, sem perceber. Quanto que a gente dá passos, evolui quando a gente está numa equipe multidisciplinar. É isso. E as coisas se somam naturalmente, né? Bom, a terceira onda aqui do Workspace, e eu não sei se vai ser a última, porque o tema vai ser vasto, mas a ideia aqui é trazer para vocês como a gente consegue, agora de uma forma prática, né, mostrando para vocês, como que a gente consegue usar a IA para ter equilíbrios, né? Para ter um equilíbrio emocional, para ter um equilíbrio de entrega, de resultado, um equilíbrio de inovação, de desenvolvimento, né? Porque a gente fala muito da criatividade, né? E eu trouxe ali, dentre as 10 habilidades com maior índice de crescimento, isso é legal a gente levar amanhã lá pro painel, viu, Clarice? Porque quando a gente fala desses 10 níveis, a gente tá... Vocês estão vendo? Você tá vendo, Clarice? Tá, né? Você não tá vendo? Na tela do tema de hoje ainda, para mim. Ah, tá bom. Peraí, deixa eu fazer só uma mudança aqui, porque aí você fazer um stop share aqui, vai perturbar toda a tela aqui, mas a gente resolve rapidinho. Quem sabe faz ao vivo. Não vai estar ao vivo, mas agora nós estamos ao vivo, né, Kleber? Vai estar ao vivo, com certeza. Porque aí vocês acompanham, né?
Então, vai ser super importante a gente trazer esse ponto lá, porque cada vez mais as pessoas precisam olhar para essas 10 habilidades. E olha que interessante, o pensamento inovador é uma das habilidades, é a terceira, né? A competência digital é a quinta e gestão de talentos é a sexta. Então, naturalmente, com a inteligência artificial, ela vai permitir o desenvolvimento humano, e o desenvolvimento humano principalmente do adulto. E o adulto, ele está aprendendo a sair da sua zona de conforto e a aprender de forma diferente conteúdos novos e práticas novas. Isso cria um desequilíbrio, cria um desconforto, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, permitir que essa inovação que vai se desenvolver, que vai evoluir, esteja dentro de um túnel de construção para levar para o resultado. A ideia do túnel, ela é muito boa, ela é muito bem-vinda, porque não adianta eu inovar e criar, né, ou inovar, que seria a criação com resultado efetivo, fora do túnel. Porque senão você corre o risco positivo de você encontrar um cenário novo, mas na maioria das vezes as pessoas acabam viajando, indo para um túnel que vai levar para um resultado que não leva a nada. E a gente sabe que mais de 60% dos desenvolvimentos de trabalho com a IA até meados do ano que vem vão ser eliminados. As pessoas estão criando muita coisa que é muito boa, mas não serve para nada, né? Então, ou seja, é muita criação e não inovação, nem incremental nem disruptiva nesse contexto. Então, a gente precisa, de fato, olhar para isso e entender como isso se conecta no nosso mundo corporativo. E o letramento de IA faz parte de uma jornada, né? A gente está trazendo essa visão, né? O que é o letramento de IA? Poxa, amanhã você vai participar de uma reunião que alguém fala do prompt. Você não sabe o que é prompt? Não sabe como fazer um prompt, não sabe o que é uma RAG, não sabe o que é um MCP, você não vai saber que existem ferramentas que te apoiam no uso de tecnologias para chegar melhor no resultado que você já faz. Então, esse letramento de IA é um contexto imersivo e não é uma única vez, é uma jornada. Por que nós estamos a 22 encontros falando de inteligência artificial? Porque nós temos essa escala, é uma escala evolutiva que, por enquanto, tem sentido para nós e ela é uma escala mundial colocada. Quando a gente traz o uso sem muito sentido da IA, nós estamos no nível básico, nível 1. A partir do momento que a gente começa a ter resultado, nível 2, apoio na decisão, nível 3, transformação no modelo operacional, que é o momento que nós nos encontramos. Nós aqui na iProcesso e com todo o ecossistema dos especialistas, do Empodera, das empresas mais inteligentes, do Dino, né, que a gente trouxe ali também o profissional que é o que tem experiência, que tem conhecimento e agora ganha agilidade com a IA. Nós já estamos no 4º nível. É importantíssimo todo mundo entender que está ocorrendo uma transformação no modelo operacional e com o Workspace vocês vão ver na prática o que a gente já está fazendo, né? E o que a gente espera é que, acho que o ano que vem a gente já comece no modelo simbiótico. Já encomendei meu óculos da Meta e a hora que sair a fila, né, para ir fazer um implante do chip, para você poder ter uma IA ali para o nível 5 simbiótico, eu vou estar na fila, viu, Clarice? Vou estar implantando. Eu não duvido. Deixa eu fazer uma colocação com relação às pessoas que, porventura, estão ainda no nível 1 ou querendo entrar no nível 1. Eu venho percebendo, Kleber, a gente trabalha com empresas todos os dias, né? E me parece que muitas pessoas que estavam até então negando a inteligência artificial, agora elas estão se sentindo aquém e estão querendo entrar para esse universo porque não tem mais jeito. Se isso fala a você, ao seu coração, se essa é a realidade da sua empresa, tá tudo bem, só que você não pode deixar isso passar. Mas você pode vir com a gente, né? Ainda está em tempo, só que você vai precisar ter um pouquinho mais de garra, porque a fila realmente já andou.
Mas a gente tem aqui vários braços dentro do Empodera para falar também para essas empresas que não entraram na era da inteligência artificial também, para que elas não fiquem de fora, né? Apesar da gente estar lá na frente, mas tem empresas que estão querendo entrar e agora estão tendo um pouquinho de resistência. Fale com a gente aí nos bastidores, vamos conversar para você vir com a gente também. A Clarice é de humanas, ela é toda romântica. A questão é o seguinte, ó, o bonde já passou, meu amigo, você já está capotando. Coloca capacete, cotoveleira e joelheira e vem. Agora, se você vai capotar, já é esfolante. Não sei se existe esse termo, mas todo mundo que vai já capota. E a gente sabe isso pelo comportamento da pessoa que vai e fala, eu já sabia. A gente fala, ai meu Deus do céu, ele tá se enganando. Quer dizer, amanhã ou depois ele vai ser substituído por um cara que já usa IA no sangue, é o dobro de produtivo do que ele vai chorar as pitangas. Então assim, ó, tapinha nas costas, né? Automotivação, dá uma tapinha nas costas assim, ó, e vai. Porque já começou essa jornada, você já tá fora, meu amigo. Você tem que correr. Isso tanto para o dono que está ouvindo, que é o mundo corporativo, quanto para o colaborador. Porque se ele está dentro de uma empresa que está atrasada, mas a empresa acelera e ele capota, a partir do momento que vem um concorrente operacional dele com a IA, ele acompanha a empresa. E esse cara fica. Entendeu? Fica. Então, assim... E é assim que as empresas morrem no mercado, né, Kleber? Eu já vi empresa morrer. É muito triste. O cara, ele fica refém daquilo que ele não fez, né? No tempo que ele devia fazer. Então, a gente conhece, né, esse universo também. De outras épocas e modelos. Só que agora vai ser... a previsão é avassaladora. Por quê? A gente é assim. Hoje, a gente olha aquele que entrega alta qualidade no menor prazo, com melhor custo. Não necessariamente com mais barato, mas com melhor custo. Tanto que as pessoas estão começando a entender a diferença de preço e valor. Hoje, quando você traz uma bagagem de mais de 2 anos de IA, com experiência, com... Eu fiz o Accountability ontem, a gente tem mais de 100 horas de evento. Mais de 100 horas de evento. Com todos os 14 especialistas, com todos os estudos, enfim... a gente pode não ter o melhor conhecimento de mercado, mas a gente tem a melhor soma que traz o melhor resultado. Que é o conhecimento na prática aliado à inteligência artificial. Esse é o equilíbrio. O que a gente foca é resultado. Não adianta eu ter um monte de experiência repetitiva. Tem muita gente que tem 30 anos de experiência, mas aprendeu 10 e repetiu 20. Ok, tá tudo bem. Tem o seu valor no mercado e eu acho que é isso mesmo. Agora, se você não pegar esses 10, os 20 e escalar para o próximo nível, vai ter alguém aí que vai ter mais 15 anos, 20 anos e que vai fazer páreo duro. Você já tem que evoluir. A inteligência artificial, ela potencializa aquilo que nós conhecemos e sabemos. Quando a gente trouxe a visão de que a IA permite a gente ampliar essa visão nexialista, a gente traz esse convite não só para a empresa e para o colaborador, mas também para o prestador de serviço. Hoje, com o Workspace, um próximo passo que nós vamos fazer é comprar conhecimento. Você que é um cara que quer compartilhar o teu conhecimento e não sabe como escalar, se conecta ao nosso ecossistema, entra no site, eu vou abrir aqui depois o site do dinosai.com, ou dinos.digital. Você lá vai ter a noção de como você pode vender o teu conhecimento. Isso, Clarice, para quem quer processo ou para quem está num processo de transição de carreira, é sensacional. Tem muita gente que tem conhecimento e que não sabe como exponencializar esse conhecimento. Vem para o Workspace, porque a gente pode somar os esforços. Você vai entender como você pode fazer a transição de carreira, ganhar com esse cenário novo, fazer o que você gosta até você ganhar maturidade nesse novo cenário. A questão é se mova. Não fique da forma como você está, porque o rolo compressor agora está na velocidade da Fórmula 1. Pela primeira vez você vai ter um rolo a 350 km por hora vindo
pressão. É aquela frase, o impacto é inevitável, né? Então, resolva da melhor forma, né? Um outro ponto que nós trouxemos é a lógica como uma nova habilidade cognitiva. Respeitar a lógica de cada um é super importante para que você possa somar os esforços. Cada um tem o seu jeito de pensar e de raciocinar. Quando a gente sai do procedimento e vai para o processo é lógica. E o procedimento, independente da lógica, todo mundo que executa o procedimento sai igual do outro lado. Pensa num hospital, procedimento hospitalar. Se todo mundo executar e tiver a habilidade física para fazer, sai do outro lado. Agora, para você descobrir qual é a doença, qual é o protocolo, dar o prognóstico, isso é processo. Isso depende de experiência do médico, de vivência do médico, da percepção dele do momento, porque existem variáveis para se tomar decisão. E isso é lógica. Quando você vai no médico e você não tem afinidade, é porque a lógica dele não bate com a sua lógica. Não é o santo, não, entendeu? É a lógica, é que a gente não sabe explicar a lógica. Ah, não fui com a cara daquele médico. O santo não bateu com dele. Não é que a lógica dele resolver as coisas é diferente da sua, né? E a gente não percebe isso, né? A gente deixa passar isso, é complicado. Bom, trouxemos aqui a metáfora do molusco, da migração de uma casca para outra, né? E todo o contexto de melhoria, porque o molusco, quando sai de um lugar, vai para outro, ele fica exposto, mas a hora que ele se movimenta, ele busca um lugar melhor, né? Não faz que nem o caranguejo andando de lado, né? Tem muita gente que fala, eu já sei a IA, né? E não vou mais. Ah, tá bom, tá andando de lado, você está perdendo a oportunidade de melhorar as tuas habilidades, a tua visão, o teu conhecimento e ampliar, né, o horizonte se tornará cada vez mais especialista. Bom, eu vou compartilhar aqui agora a visão prática, né, do Workspace. Deixa eu mudar aqui a tela, porque a gente já está com o Workspace aqui no ar. Eu vou, antes, Clarice, eu vou fazer aqui. Pode ser que dê certo. Certo? Vamos lá. Vou mudar aqui de tela para você, Clarice, já poder participar. Abrir ao Então, eu vou rodar aqui, vai vendo. Bom, primeiro, Workspace é super importante as pessoas entenderem que é um termo genérico. A gente fala do Workspace sendo um cenário nosso, né? Workspace é um termo mesmo em inglês, né? O lugar de trabalho, mas faz muito sentido quando a gente coloca o Workspace AI. A gente já está prevendo expandir isso para o mundo, tá, pessoal? Então, a gente já está colocando tudo em inglês, né? Workspace AI para ficar o ambiente de trabalho com a inteligência artificial. Como é que vocês podem acessar e já experimentar de forma gratuita uma inteligência artificial? Acessem aí o workspace.ai. Não, workspaceai.digital, perdão, workspaceai.digital, tá bom? Vocês podem também entrar no site dinosai.com para aqueles profissionais que são dinossauro e querem ganhar agilidade, né, e participar dentro do Workspace, fornecendo conhecimento e experiência. Acesse aqui o site, vocês vão conhecer esse movimento, tá? Entrem em contato conosco, né? Diga, olha, eu sou especialista numa determinada área e quero me conectar com o Workspace. Poxa, super, super importante
A gente tem um funil de avaliação, a gente precisa entender que tipo de especialidade, que tipo de segmento, mas todo conhecimento especialista é bem-vindo. E para você entender o Workspace, está aqui, ó. A gente já tem esse... faz um favor para mim, Clarice, lembrei agora, manda esse link do dinosai.com para o Elton, fala que eu mandei para ele, porque ele queria o material para Goiânia, já manda para ele lá no grupo depois do business, para todo mundo poder ter, mas em especial para ele, tá bom? Então aqui a gente tem Workspace, né? Workspace in-house, depois o serviço humanizado. Então aqui eu começo a dizer para vocês o seguinte, ó, o Workspace, ele realmente é uma ferramenta, é um framework de trabalho, eu vou entrar aqui, e que traz 3 visões importantes. Primeiro, o Workspace, que traz a visão de todos os 14 especialistas, desde a área jurídica, indo para a área de manufatura, finanças, logística, distribuição, tecnologia, RH, processo, que mais? Nossa, manufatura, manutenção, Customer Success e Customer Experience, tá tudo lá dentro, né? Que é esse nível 1 aqui do Workspace. Nós temos o Workspace 2, que é o in-house. Poxa, aqui é legal. Então, a empresa quer manter a sua cultura viva, quer reduzir o custo de treinamento em procedimento, quer ter o Workspace in-house para reproduzir política, regra, apoiar os profissionais no dia a dia da operação. Estou lançando um relatório de despesa. Onde que eu tenho que preencher o quê? Cadê o formulário? Cadê o link? Cadê o arquivo? Nós colocamos tudo no Workspace in-house. O cliente vai ter o ambiente dele, com a cara dele, e dali podem ter os clones. Imagina, eu posso ter o clone do dono, e eu posso fazer um mix. Eu posso colocar os links de vídeo do dono, posso colocar os avatares, posso colocar o clone mesmo do agente, né, do GPT lá dentro. Vou conversar com o clone do dono, do diretor, e dali explodir a visão, que é o que a gente ensina. Eu posso ter, por exemplo, vou tomar uma decisão, sou um líder. O que o dono falaria nesse momento? O que o diretor falaria nesse momento? Poxa, isso cria uma autonomia. E aí, Raquel, lembra quando a gente falava do indivíduo autodirigido? Então, é isso. O cara tem uma autonomia para ter uma direção própria, porque ele tem acesso às informações de uma forma consciente com o uso da IA. Então, quando o Workspace se conecta com o in-house, nós temos o melhor dos dois mundos. Conhecimento, experiência, com mais cultura, engajamento dentro da empresa. Quer falar, Clarice? Eu não sei se eu estou enviesada por causa do evento de amanhã, mas eu penso quanto as nossas soft skills fazem sentido nesse momento, né? Mais do que nunca. Porque aquele profissional que é centralizador, que espera que todo mundo fique em volta dele, esperando dele, essa pessoa, se ela não tiver uma mudança de comportamento nesse momento, a empresa dela realmente morre, né? O entorno dela realmente vai morrer muito rápido, é só isso. Muito rápido. Aqui no site tem toda a explicação, né, das pessoas que estão por trás desse conhecimento, desse movimento. Aqui em cima nós temos o link do Workspace, aqui em cima, tá? E aí, a hora que você clica, você vai cair para a página. Convido todo mundo a poder entrar. Vai ter que fazer o seu cadastro, não vai ter como. Vai ter uma confirmação por e-mail para você poder acessar. E a hora que você acessa, você entra de fato no ambiente de trabalho, no Workspace, tá bom? Tecnicamente falando, é algo objetivo, simples, direto, e que usa por trás as inteligências artificiais que tem governança e que possibilita fazer a governança. A principal delas é o ChatGPT. Então hoje, toda vez que você conversar aqui com o Workspace, você tem por trás o ChatGPT. Logo de cara, a gente começa a trazer alguns benefícios do uso do Workspace. Primeiro, eu tenho login e senha e estou num ambiente aqui de conversa extremamente
monitorado, vamos chamar assim. Então, todas as conversas que estão aqui, elas são gerenciáveis. Poxa, isso é muito bacana. Para quem é líder, para quem é liderado. Por quê? Porque eu começo a criar um ecossistema, eu começo a criar uma relação extremamente saudável daquilo que eu estou fazendo e daquilo que eu estou produzindo. Então, o ChatGPT continua tendo o seu espaço no mundo corporativo porque eu preciso criar, eu preciso inovar. Esse é o papel da IA. Lembra que eu falo sempre que a IA ela foi feita para alucinar, né? É assim que tem que ser, certo? Então, a IA ela foi feita para alucinar. A partir do momento que eu crio um cenário definitivo, um cenário que direciona as ações de execução, ou seja, do líder para o liderado, já definido a estratégia, eu entro no Workspace. Então, aqui eu tenho uma possibilidade de conversar algo muito parecido com o ChatGPT, só que aqui a gente tem do lado esquerdo, aqui o perfil nosso, eu posso mudar a cor, posso mudar nome, etc. Vou pular essa parte, porque depois vocês podem entrar e ter essa experiência. Aqui na parte inferior, nós já temos a configuração dos agentes. Todos esses agentes aqui já ficam disponíveis para vocês, tanto os outros que nós vamos explicar. Aqui você pode gerenciar os seus agentes. Você é de uma determinada área e no seu dia a dia você não quer usar determinados agentes, você pode tornar ele, mas ele fica ainda disponível para você. Ou seja, é um ambiente para que você possa configurar da melhor forma para que você tenha produtividade. Para nós que somos administradores, nós podemos gerenciar grupos. Poxa, isso aqui é legal. Vamos explicar? Hoje, quando você está no Workspace, você pode ter o primeiro nível. Lembra dos níveis de maturidade que a gente persegue? Então, a gente percebe que tem muita gente que não tem teoria. Logo, ele fica inventando modinha. Eu vou dar feedback. Cara, você sabe a teoria do feedback? Você sabe como estruturar um feedback? Poxa, a visão é para você ser formado. Então, dono, líder, você pode ter uma IA que treina o teu pessoal no conceito corporativo de ferramenta e método através do Workspace. Poxa, você vai continuar dando treinamento e colocando essa pessoa para fazer cursos e treinamentos fora, hein? Pelo amor de Deus. Porque a gente precisa ter a inteligência relacional. As pessoas precisam se relacionar com pessoas. Mas, poxa, ele volta do treinamento, ele tem uma ferramenta 24/7 para tirar dúvida. Poxa, como é que é mesmo que eu faço lá o feedback, a estrutura? Poxa, se eu tivesse o contato daquele especialista, eu poderia tirar a dúvida com ele. Aqui você já tem direto no Workspace. Você vai lá e... eu não sei o que a NR1 precisa, ou como eu estruturo, qual é o conceito. Você vem aqui, tem... reforma tributária. O que é? Perdi o bonde da reforma tributária. Tem aqui. Então, você tem um banco de conhecimento direcionado com o especialista para você saber, de fato, o que é a teoria na prática. Ok? O segundo grupo que nós criamos é o grupo que é o orientador e o assistente. Ou seja, bom, agora pelo menos eu sei o que eu não sabia. Agora eu quero um orientador, alguém que é um trabalho assistente consultivo. Todos os agentes que estão ali dentro, eles vão trazer esse foco. Então, é uma consultoria 24/7 que você tem no segundo grupo. No terceiro grupo, ele já é o cara que já vai resolver. Se você não segurar, ele já vai atropelar. Ele vai falar, meu amigo, você está errando aqui, faz isso, aquilo outro, obtém o resultado, mede aqui, e vai te dar tudo. Diferente do segundo, que ele vai assistir você. Ele vai orientar você. O terceiro, ele já vai como um trator para o resultado. Bom, o item 4 é o clone. Então, como especialistas, e até mesmo buscando no mercado profissionais que tenham visões diferentes, lembra que eu falei que nós temos interesse em comprar conhecimento? É isso. Imagina eu clonar
a cabeça do Carlos da Salomé, que é um cara fantástico, né? Ele possivelmente vai ver e colocar as observações dele. Poxa, a mente dele, com a equipe dele, clona como um segmento de transporte. Eu tenho clones de modelos de negócio que deram certo. Então, de repente, eu tenho um negócio e eu não sei como eu posso pegar referências daquele segmento, daquele mercado, daquele negócio. Eu tenho clones. Eu pago por isso. E as duas pontas são beneficiadas. Quem vendeu o seu conhecimento e quem está aplicando o conhecimento dessa ponta do clone ponta a ponta. O quinto são as automações. Nós já estamos criando agentes que fazem atividades autônomas, gatilhos, ou até mesmo eu posso aqui lançar um relatório de despesa que vai integrar com o meu ERP. Eu posso tirar uma dúvida de um lançamento de uma nota no meu ERP. Posso montar um PDI olhando a estrutura que está no meu ERP daquele colaborador. Olha só, já conecto essas pontas e eu tenho, por fim, que é a cereja do bolo. Será que você está focado no resultado certo? Então, todos os agentes que estão ali dentro vão tirar você da zona. Poxa, eu quero crescer 30%, eu quero faturar 30% mais. Será que é aí que está o teu problema? Será que o teu problema não está em engajar cliente, fazer um cross-upsell, você aumentar o teu faturamento? Será que não está no outro extremo? Bom, é assim que, por enquanto, nós criamos as conexões, mas podemos criar tantas outras que, agora vamos lá na prática, quando você entrar no Workspace, tudo isso que eu falei para você está aqui, ó, no grupo. Tá aqui, ó. A hora que eu pego o grupo de visão, vou ter um monte de agente aqui, ó, na lateral. Olha que legal. Agente de marketing, diretor. Tem um cara que é prático aqui. Tem muita gente que fala, a IA fica no mimimi ali. Era um negócio prático, pai bola. Ok, pega a visão prática da coisa, para você poder ir direto no ponto. Bom, eu quero alguma coisa mais professoral. Ok, pega aqui o educador. Ele vai fazer aquele papel do GPT de te levar para a resposta e não dar a resposta. Então, tem todo um contexto ali extremamente importante dentro do grupo da visão. E assim, então, nos outros grupos. Olha só, quando a gente traz a automação, nós temos aqui um ponto extremamente legal. Eu quero me conectar com um especialista humano. Aqui, ó. Por trás, a gente já sabe qual é o especialista, e aí a plataforma deixa de usar a IA e passa a mandar para o humano responder. Que lugar que você vai ter isso? Não vai ter isso em nenhum lugar, né? Assim como a gente pode conectar outras estruturas. E aqui a gente já iniciou o trabalho, né? Com alguns players, certo? Para mostrar o que é possível e o que nós já estamos fazendo, certo? E por fim, a gente tem aqui, ó, uma visão total, sequencial. É bacana na ferramenta, porque, por exemplo, eu quero o sucesso do cliente. Eu venho aqui, arrasto, ó, eu mudo ele de lugar, certo? Então, o sucesso do cliente era o terceiro, agora é o primeiro. Posso voltar ele no lugar lá ele estava, né? Então, aí eu mexo a ordem do jeito que eu quero nessa sequência para ficar mais fácil para eu usar. E aqueles que já decorarem, tá aqui o íconezinho, é só você ver o ícone, clica e já faz o papel do agente, tá bom? Eu vou fechar essa lateral aqui, eu tô com a melhor performance aqui, vou fechar esse outro botão aqui. Bom, então agora eu tenho aqui na lateral todos os meus agentes e agora vamos fazer uma parte prática. Vamos supor que eu quero pegar a estratégia, olha só. A hora que eu clico, pessoal, eu tenho o agente atuando aqui, ó, na barrinha. Então, eu tenho agora a estratégia, eu quero colocar a estratégia junto com... vamos pegar aqui a parte do CIPOC, tá bom? Então, eu peguei 2 agentes. Poderia pegar N. Olha que legal. Então, aqui, dependendo do que eu vou fazer, quem está no comando? Tá, no comando é o usuário.
É o usuário que está empoderado. E ele está empoderado, mas olha que bacana, se você é dono ou líder que está ouvindo e participando aqui, ele está empoderado dentro do ecossistema ou do workspace do especialista ou do in-house. Esse é o legal. Aqui ele está numa atmosfera de uso da IA, ele pode criar o que ele quiser dentro do contexto. Isso é o que é mais importante. Diferente do ChatGPT, ele pode criar o que ele quiser. Se ele quiser colocar receita de bolo, se ele quiser colocar viagem, se ele quiser comprar um brinquedo aí para o final do ano, ele faz. E um dos temas que nós vamos falar lá na plenária é a produtividade. Como é que eu monto o ROI da inteligência emocional? Como que eu monto isso? É difícil você montar, porque está todo mundo hoje não equilibrado emocionalmente. Agora, quando você equilibra, imagina uma pessoa sabendo que ela está num ambiente controlado, que ela está num ambiente que ela não precisa ficar desesperada para aprender o máximo do que. O próprio ambiente conduz ela para o resultado que ela precisa dar. Por outro lado, ela cria. Então, ela começa a ficar mais equilibrada, porque ela sabe que ela está num ambiente que ela não vai fazer coisas absurdas, erradas, né? Mas, por outro lado, ela está num ambiente que possibilita criar, porque agora aqui, ó, ela vai colocar a mensagem dela, né? Como eu posso desenvolver o processo aponta a compra de ativo cooptado. Ponto. Iniciei a minha conversa e aí por trás tem a inteligência artificial. Eu estou usando a estratégia e o modelo de CIPOC para dar essa resposta. Então ele vai me trazer a visão estratégica dentro do processo que eu tenho do CIPOC e ele vai trazer para mim aqui a resposta. E eu tenho aqui em cima todas as conversas que eu tenho já praticado como meu histórico. Posso favoritar essa minha conversa, posso mudar essa conversa de lugar, posso arrastar ela para um lado ou para o outro. Aqui eu tenho um N conversas dentro desse cenário. Ajuda muito tudo aquilo que é fazer do meu ambiente de trabalho, certo? Então, a partir do momento que traz essa resposta, olha lá, a partir do momento que ele traz essa resposta para mim, eu começo a interagir. E essa resposta, ela possibilita criar uma visão extremamente direcionada, né? Olha aqui, ó. Veja esse POC. Tá aqui, ó. Essa é a conversa. Estava acertando aqui. Vamos supor que eu quero mudar esse nome. Venho aqui e vou editar um nome. Vamos colocar aqui, ó, o webinar. Estou fazendo webinar. Pronto. Então, Kleber, poxa, legal. O que a gente criou aqui também? Uma das dificuldades que nós temos no ChatGPT, pelo menos eu que uso bastante, é o seguinte: chega uma hora da conversa que eu quero ir para o rumo A, para o rumo B. eu gostei tanto da conversa que eu falo, poxa, eu queria seguir para o caminho A, mas eu também queria para o caminho B. Como que eu reproduzo essa conversa? Eu não consigo reproduzir. Bom, o que nós fizemos? Exportar a conversa e importar a conversa. Então, por enquanto, nós estamos com esse modelo de exporta e importa. Olha lá, acabei de importar essa conversa para uma outra conversa minha. Ó. Então, agora eu tenho duas conversas. Eu tô com a mesma conversa em 2 lugares. Então, isso aqui, ó, conversa importada. Olha aqui, ó. Conversa 13 importada. Olha que legal. Então, a hora que eu olho para isso, falo assim, olha, agora eu tô com essa conversa aqui. 13, ó. Tenho 2 conversas iguais, Clarice. Agora eu posso seguir uma com um caminho, outra com outro caminho. Olha que sensacional. Uma eu quero trazer agora aqui, ó, para conversar, por exemplo, o prático. E o outro aqui eu quero
conversar o cara do pessoas e desenvolvimento humano. Eu quero do mesmo ponto sair para vários caminhos. É fenomenal, porque aí eu trago aqui complementos daquilo que já está sendo tratado, sendo discutido. Né? Uma outra coisa legal. Por exemplo, eu estou aqui e falo, poxa, legal essa visão aqui, esse conteúdo que ele me trouxe. Eu marco essa parte da conversa, ou posso marcar tantas outras que eu queira, né? E aí eu posso criar um novo chat só com essa parte da resposta que ele me deu. Então, por exemplo, ele falou uma coisa aqui que eu quero agora pegar essa resposta e explorar para conhecer. Lembra que eu posso aprender com essa IA? Então eu quero que ele explique para mim a teoria do que está por trás, porque eu quero aprender agora. Então eu marco e crio um novo chat com essa conversa. Isso é legal. Ou eu marco e trago esse assunto de novo para a mesma conversa. Eu uso esse conteúdo, tá certo? Então eu posso tanto trazer o conteúdo para a conversa, como levar o conteúdo para uma nova conversa. E a última atualização que nós fizemos, eu posso exportar isso para o Word, para o PowerPoint, para o Excel. Então ele gera para mim uma tabela e eu quero gerar para o Excel. Gera para o Excel. Ele já vai abrir o Excel e exportar a tabela para o Excel. Eu quero pegar esse texto aqui e montar uma apresentação para o meu líder, para o meu liderado. Ok, já gera o PowerPoint. Ou ele montou aqui na NR, que a gente tem aqui, ó. Não é fraco não, hein? Ó, pegando o grupo aqui, ó, o orientador, a gente tem o orientador de NR. Todas as NRs estão aqui, de reforma tributária. Tudo está aqui. Poxa, eu quero criar um manual. Joga no Word. Ou a gente faz num formato Markdown, porque a gente usa o Notion. E aí o Notion cria o formato Markdown. Então eu consigo pegar daqui e ir gerando a dinâmica lá com conteúdo. Isso é fantástico. Isso é muito, muito, muito prático. Ô Kleber, para quem está nos assistindo aí, pensando em assuntos que têm modificação ao longo do tempo, a gente está falando de reforma tributária, né? Que é algo aí que pode haver uns episódios de F5, né? Ainda que sucintos. Como que funciona isso quando o cliente tem o workspace? Essas atualizações são consideradas? Essa pergunta, Clarice, é muito bacana porque lembra naquele modelo que eu falei que a gente tem o especialista e que pode ter o contato humanizado. Então, vamos imaginar uma primeira situação que surgiu uma atualização nova aqui da reforma tributária, né, ou da NR, vamos colocar aqui para as pessoas poderem entender. Uma coisa que é legal, conforme você põe aqui, as tags ficam aqui embaixo. Tá vendo? Fica muito legal, porque fica visível. E uma outra coisa, Clarice, que o GPT não traz. A hora que eu olho o histórico da conversa, eu sei exatamente qual foi o agente que respondeu para mim. Então, imagina... Realmente isso não é possível lá no chat GPT, né? Se eu chamar vários arrobas, eu não consigo saber quem que me direcionou naquilo. É isso. Então, eu consigo fazer isso e por isso dá vantagem de eu clicar aqui, jogar para usar, para colocar a visão de outro agente. Mas, respondendo a tua pergunta, vamos supor que ele me deu uma resposta e que não está atualizada, porque, de fato, depende de uma atualização. Ele pode ir lá e chamar um humano. Como que ele faz isso? Ele vem aqui e fala assim, opa, automação, humano. A hora que ele bota o humano, a IA dá a resposta e já aciona o especialista humano. Aí o especialista fala, poxa, por que esse cara está me acionando? É o primeiro ponto de contato. Porque aí o especialista, para quem está no workspace, o especialista vai entender essa narrativa, por isso da governança, por isso do workspace, de um ambiente monitorado. Eu vou entender essa história, vou entender o que está acontecendo, e o especialista tem dois caminhos, que podem ser paralelos ou juntos, né, ao mesmo tempo. O especialista pode direcionar o bot para dar a resposta para o humano, né? Ou o especialista mesmo dá a resposta para o humano.
Então aí o bot sai de cena e quem entra é o humano. Isso não tem no mercado, é fantástico, porque aí eu faço a ligação humano-humano por uma narrativa de contexto. E aí vem uma terceira parte, que é o seguinte, o especialista ele está vivo do outro lado. Então ele vai ter sim que se atualizar e vai ter sim que colocar em prática para ter resultado, para colocar a teoria e a prática no workspace. Então isso é vivo. Tomara que estejamos vivos, inclusive, né? Eu já preparei o meu clone, viu, Clarice? Então o meu clone vai ficar póstumo. Ele vai ficar ali mexendo ali com todas as especialidades e alimentando sempre. Mas brincadeiras à parte, o especialista ele precisa estar vivo dentro do contexto, por isso do ecossistema. Então, se a pessoa chegar e tiver a resposta atualizada, é porque o especialista conseguiu em tempo atualizar. Mas isso pode acontecer, né? A pessoa que está diretamente bebendo na fonte ali, conectada com o assunto, ela fala, saiu agora 10 horas da manhã um assunto, não está atualizado. É verdade, né? Aí ela pode acionar o humano naquela 10h30, ele vai receber aquela notificação e vai falar, putz, saiu 10 horas, deixa eu ver o que é. E aí tem todo um fluxo de atualização. Então, é uma assessoria, uma consultoria, um acompanhamento, um trabalho diretivo 24/7. Ah, Kleber, mas e no final de semana? O Workspace está operando? Tá, com os bots. E se precisar acionar o humano, existem algumas regras. Porque, obviamente, que o humano está ali, mas tem uma IA para avaliar, tá certo? No meio do caminho. De fato, se o que o humano precisa, uma nota de 0 a 10, a IA não está alcançando, aí aquele humano ele é escalado quando a gente coloca essa opção de humano, tá certo? Mesmo sendo no final de semana, mesmo sendo à noite, madrugada, porque tem especialista como a Raquel que está em Portugal. Então, assim, a gente não tem mais lugar, horário e nem dia, né? É um contexto inovador, disruptivo e que faz muito sentido para a gente aqui, tá certo? Posso colocar os anexos, assim como no ChatGPT, eu venho aqui, clico, pego os anexos, coloco os anexos para ele poder avaliar e trabalhar com contexto. Então, assim, e o que é mais legal, agora vamos para um outro lado, né, para terminar aqui, eu tenho toda a parte de governança desse, tá certo? Seja no Workspace ou no Workspace in-house. Então aqui eu tenho todas as pessoas que participam do ecossistema. Se eu pegar uma determinada pessoa, vamos pegar aqui o Kleber. Olha aqui, ó, vou filtrar o Kleber. O Kleber está aqui, eu já tenho 387 mensagens, já estou usando bastante, sou administrador. E se eu olhar aqui, eu vou ver todo o histórico de conversa do Kleber. Ele apagando, ele eliminando, tudo fica registrado. Ele apaga para o usuário, mas não da estrutura de informação de dados. Então, ó, a minha conversa do webinar aqui, ó, acabei de fazer, quem sabe faz ao vivo. Tá aqui, ó. Olha lá, todas as respostas que foram dadas dentro desse contexto. E aí o que é legal? Eu consigo colocar IAs para avaliar o meu comportamento, o meu raciocínio, a minha lógica, a minha deficiência. Clarice, montar um PDI fica mais fácil porque eu consigo entender o que essa pessoa está questionando, o que ela está errando, quais são os agentes que ela está acionando, quais são as dúvidas que ela está tendo. Imagina, agora na prática 24/7, eu tenho uma assessoria, uma consultoria do lado das pessoas. Isso permite as pessoas aprenderem no dia a dia. É o lifelong learning na prática. Elas obtêm o resultado porque elas têm agente orientativo e elas abrem a conexão porque elas vão ter acesso a tudo. Não é por módulo o acesso, é tudo. Existem níveis de resultado. Conforme os grupos, existem um nível de complexidade, né? Tem gente que não sabe usar automação porque não conhece. Tem gente que não sabe usar o resultado porque não tem visão, né? Então, esses níveis de complexidade, que na verdade casa com os níveis de maturidade, são os níveis que nós estamos colocando como disponíveis dentro do Workspace.
Clarice, eu acho que eu coloquei tudo, hein? E aí, o que você achou? Fala para mim. É muito louco, né? Ter acesso à informação especializada a tempo e a hora, criar conexões, promove esse profissional para ter uma visão nexialista, né? Se comportar como tal. Ambientes de empresas que estão olhando para o futuro, que querem estar inseridos no futuro, a ferramenta está aí. É isso. Muito bom. É muito legal, porque a gente de fato começa a trazer a parte prática, né? Que é exatamente isso tudo que a gente trouxe aqui. Como que eu executo o trabalho, como que eu tenho resultado, como que eu faço a governança. Isso que é o mais importante. Como que eu faço a governança? Eu vou colocar aqui uma composição na tela. Como que eu faço a governança? Tá aí, camarada. Você agora já tem a possibilidade de fazer tudo. E a gente, obviamente, que quando a gente fala isso, a gente já tem cases em operação, a gente já está obtendo resultados. O Workspace, como essa ferramenta, ela já está disponível para vocês poderem usar. Entra lá no workspaceai.digital ou no dinos.digital, tá certo? E lá vocês vão entender todo esse ecossistema e entender como colocar em prática, né? E é uma ferramenta de governança para líder, liderado, para você fortalecer cultura, para você gerar o lifelong learning, conhecimento, conectar especialista. E se você tiver o in-house, você põe a tua estrutura, a tua cultura, o teu processo, os teus clones. Enfim, agora não tem desculpa para andar 300 km por hora no mundo corporativo, certo? Só fica parado quem quer. E aí é o seguinte, amiguinho, vai abraçar a árvore, vai andar descalço na grama, porque eu acho que você vai ter que começar a plantar subsistência, porque o mundo corporativo mudou. A regra do jogo é outra agora, né? Para aqueles que não acompanharam, por isso que eu falei, Clarice, já perdeu o bonde. Já, imagina, nós estamos com 280 agentes para poder plugar aí dentro. Tem gente ainda que está discutindo o que é prompt e RAG, né? Então, sim, a caminhada é longa, põe tênis, joelheira, capacete, cotoveleira e protetor bucal e que você vai levar porrada pra caramba, né? Só não pode desmaiar, que senão fica parado. Bom, deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Estamos no tempo, muito bom. Boa, bora lá. Estamos tendo um nível de audiência extremamente interessante e esse episódio aqui vai ficar para a gente poder passar para aqueles que querem de fato entender o Workspace. Bom, eu vou rodar aqui as dicas e aí nós vamos para o teu mapa, Raquel. Vamos olhar o teu mapa, né? Porque hoje aqui foram tantas informações, a gente vai somar juntos aí. Quem sabe você não termina até amanhã, que é o dia que vai ao ar ao vivo. Vamos lá. Muito bom. Já tá ali, Raquel. O que você trouxe? Traz aí o rascunho. Eu tô vendo o rascunho, né? Tô vendo todo. Agora eu tô vendo todo. Boa. Bom, eu trouxe aqui até uma representação do que a gente teve um off, né? Um começo assim com ideias. E eu trouxe mais ou menos aqui um pouco do que a gente trocou ideia antes. Porque a gente tinha falado nos últimos 2 webinars também da ferramenta do Workspace, mas trazendo a lógica da coisa, né? Explicando a idealização do para que a ferramenta, né? Foram os 2 primeiros. E agora, na prática, eu trouxe essa simbologia mais clara, né? Da aplicação da ferramenta. Então, eu coloquei o Dino aqui, que seria o nosso especialista, né? O nosso empresário aqui
controlando, como se fosse num setor de câmeras de segurança, em que ele consegue ver todos os cantos e todas as operações acontecendo. E aí a gente está vendo os trabalhadores em si, cada um na sua estação, e todos estão acompanhados de uma IA, né? Então a gente está indo literalmente do topo, né, do estratégico para o operacional. E aí o que o Dino grava ali iria para a IA, né? Que seria o intermédio ali, o workspace, que está em contato direto com quem está, né, o operacional, está trabalhando, está fazendo acontecer. Então, esse intermédio entre a IA e o especialista é o workspace, né, representado aqui pelo robozinho da IA, e tem os profissionais. E aí eu pus aqui, né, cadeirinha do workspace, e principalmente essa ideia de conexão, né? Então eu pus aqui com as cores principais, né? A ideia do nexialista autodirigido e conexão. Tudo vira uma grande rede, uma grande gama, e tá tudo funcionando ao mesmo tempo, e essa, né, avalanche de conexões e de pontos, né, que se interligam, né, em pessoas, processos, tecnologias, cultura, inovação, resultado estratégico, operacional, tático, né, nessa ordem, a inteligência emocional, a inteligência artificial, ambos que mostram o que você não sabe, né, dentro desse ambiente, e potencializa o que você sabe, né, então essa é a ideia do workspace, né? Você no comando, você como autodirigido, tendo, né, jogado na sua cara o que você não sabe e potencial te dando novas, né, entradas de coisas que você poderia fazer, potencializar com o que você já tem. Então, é esse intermédio, é bem uma simbolização da aplicação desse intermédio, né? Como você também bem comentou e trouxe essa ideia, né, do workspace trabalhando em conjunto com ambos os lados, né, porque também com o ChatGPT a gente tem um pouco da unilateralidade, né, é você com o ChatGPT, não tem ninguém por trás, é você mesmo quando você programa alguma coisa, né, ou já vem pronto e fica muito estático, então você acaba tendo que sair dali e buscar, né, quem foi que programou, quem foi que colocou, perguntar para fazer. E o workspace é muito mais integrado, né? Você tem quase um bate-volta, e o intermediário é a inteligência artificial que dá os pitacos, né? Que traz o que ninguém está vendo, que traz estatísticas, que traz melhorias. Então, é bem essa ideia, é a tela que é quase um espelho, né? Que tá aqueles espelhos que você não consegue ver do outro lado, sabe? Tipo, uma pessoa vê de um lado e do outro lado você acha que não tem ninguém vendo. Mas é esse bate-volta. Então, tem sempre alguém prestando atenção e acompanhando por trás, que eu acho que é a ideia do workspace, né? Tá sendo acompanhado em todo o processo, até quando você tá sozinho, você tá acompanhado, você não tá efetivamente sozinho, né? Então é um pouco dessa dinâmica que eu quis retratar aqui da prática, como foi dada a ideia, e espero que tenha contribuído, que tenha fechado bem essa ideia dos 3 que a gente trabalhou, né, nos últimos webinars. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, como sempre, bebendo da fonte, uma coisa super inovadora aqui, que ainda está, né, em projetos, em testes, e a gente já está tendo a possibilidade de experienciar, né, ver por dentro do universo do tecnologia, workspace IA, então é tudo, né, muito bacana. Eu falo porque eu sempre acho interessante, eu adoro. E vejo vocês na semana que vem para mais um. Boa, muito bom, muito legal, muito boa ideia, essa visão do monitoramento, que na verdade é uma gestão corporativa, né? É a gestão de governança da IA, que é a bola da vez para o ano que vem. Né? Quando a gente lá no primeiro trimestre voltar e falar, olha, o evento 293 que a gente fez, o webinar, a gente falava disso, é isso. Né? As pessoas vão começar a entender que elas precisam ter regras do jogo, começar a jogar o jogo, e as ferramentas que estão disponíveis é muito nítido. Cada ferramenta hoje contém a IA, mas você não tem um ambiente corporativo de IA. Workspace é para isso. Tá todo mundo fracionando o uso, mas quem está cuidando da pessoa?
Cadê o ambiente que cuida da pessoa? É o workspace, né? Raquel, obrigado, muito bom. Suas considerações finais foram ótimas, legal. Clarice, suas considerações finais? O workspace, então, é a casa do profissional nexialista, né? E dentro dessa casa, né, esse ambiente está equipado com pessoas, processos e tecnologia. Vamos para frente. Boa, muito bom. Até daqui a Obrigada. pouco a gente vai se ver aí. A gente vai, hoje e amanhã, bombar nas redes sociais para colocar o evento de hoje, o evento de amanhã, o evento de sexta e o pós, né? Nos aguardem todos vocês, Rio Preto vai ficar pequena para nós. Todo mundo que está acompanhando a gente aqui no YouTube, presencial hoje à tarde, quarta-feira, ou lá em São Paulo, obrigado pela companhia, pela participação. Usem tudo aquilo que o nosso ecossistema oferece e o Workspace está disponível no link workspaceai.digital. Podem usufruir, que vocês vão ter uma experiência diferente, ímpar. E quem sabe você pega gosto e começa ali a entrar no mundo e no mercado com a IA de uma forma disruptiva e principalmente produtiva, gerando resultado, que é isso que o mercado precisa, de resultado. Ok? Até a próxima. Um abraço. Tchau. É. Here we go now. Been sitting all night long. I can't get the signs you're sending on. Just a glance would be enough Yes, it would. to make a breach on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been